Capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 9. Vamos ler apenas os versículos 7 e 8 para nossa meditação. Me desculpe, vamos ler até o versículo 11. Capítulo 9, versículos 7 a 11. Eu creio que vai nos trazer mais luz sobre o assunto que quero deixar aqui para a nossa meditação em torno da mesa do Senhor. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho uma vez por ano. Aqui ele está falando do lugar santíssimo lá no tabernáculo, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então diz, lá no lugar santíssimo, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do Santo dos Santos não se manifestou. Isso significa que o versículo 8 está explicando o versículo 7. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, ele está falando aqui daquele tabernáculo de Moisés. E aqui quando ele fala tabernáculo erguido, ele faz uma referência àquilo que estava relacionado com a liturgia do tabernáculo. Não é desmerecendo, é mudando a visão dos seus leitores, daquilo que era um aspecto de simbologia para o aspecto da realidade. Por isso eu preciso fazer essas colocações para que todos nós entendamos exatamente o que o texto está dizendo. Versículo 9. Diz assim, vamos lá. O qual é uma parábola para o tempo presente, conforme o qual se oferecem tanto dons como sacrifícios, que não podem, quanto à consciência, tornar perfeito o adorador, sendo somente comidas e bebidas e várias abluções, uma ordenança da carne imposta até o tempo da reforma. Então aqui mais uma vez, nós precisamos entender essa linguagem de Hebreus, que ele está dizendo que todos aqueles sacrifícios ali que foram realizados conforme estava prescrito na lei, diz assim, não podia tornar perfeito o adorador. Não era uma obra em que ele se tornava completamente maduro, capaz, apto. Ele teria que repetir isso ano após ano. Então, esta é a linguagem. Nós temos que entender essa linguagem para entender esse capítulo. Aí diz, sendo somente comidas e bebidas, e eu acho que na sua Bíblia isso aí está em parênteses, em algumas versões sim, está em parênteses, uma ordenança da carne, imposta até o tempo da reforma. Imposta até o tempo da reforma, que reforma? É claro que essa frase, ela não se encontra dessa forma que está aqui, em conformidade com os melhores manuscritos, mas é uma referência, quando o nosso Senhor Jesus, ele trouxe a realidade do verdadeiro sacrifício, a realidade daquilo que foi oferecido lá na cruz do Calvário. Porque você vai ver que no versículo 11, começa com essa conjunção que vai estabelecer o contraste, diz, mas Cristo, tendo vindo, esta é a reforma, Cristo tendo vindo, como sumo sacerdote dos bens consumados, realizados, completo, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo. Você percebe que a palavrinha mas aí ela estabelece o contraste. Ela nos leva agora para o plano da realidade espiritual. Não feito por mãos de homens, isto é, não desta criação, nem pelo sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez para sempre do santo lugar, não santo lugar do tabernáculo terreno, mas o santo lugar do tabernáculo da eternidade,
diante de Deus. Ele diz assim: havendo obtido uma redenção eterna. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós nos encontramos aqui mais uma vez, Senhor, para Te adorar, para expressar toda a nossa profunda gratidão, porque nós estamos aqui diante da Tua mesa. Senhor, por mais que seja simples, por mais, Senhor, que ainda esteja na esfera do natural, para nós, que tivemos os nossos olhos abertos pela Tua graça e misericórdia e amor, nós podemos olhar muito mais além e saber que foi o nosso Senhor Jesus que nos deu esta mesa. Ele não nos deu liturgia, Ele não nos deu uma fórmula, uma parábola, Ele nos deu uma realidade. Não faz nenhum sentido para nós lermos esses textos e ficarmos aqui nesses versículos 9 e 10. Para nós faz sentido olhar para esse versículo 11 e ver que nós estamos agora tendo Cristo como nosso sumo sacerdote dos bens realizados, aquele que entrou por nós no mais sublime e perfeito tabernáculo, não um tabernáculo feito por mãos de homens, mas um tabernáculo eterno em Deus. Ele obteve para nós esta eterna redenção pelo seu sangue. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. É impossível ter sido salvo lá naquela obra, ou por aquela obra da cruz, e não te dar a honra e a glória nesta manhã. É impossível estarmos aqui, Senhor, e não ter o nosso coração cheio de louvores para expressar a Ti. A Ti toda glória, todo louvor nesta manhã, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como eu disse, eu quero trazer apenas uma palavra que nos leve a esta mesa em adoração. Nós estamos aqui diante de um dos mais profundos mistérios de Deus a nós, sua mesa. O cristão que não entende a doutrina da mesa de Cristo, ele não entendeu o Evangelho, ele não entendeu a salvação, ele não entendeu a cruz. Um cristão que não compreende o que é a mesa do Senhor, a sua doutrina, ele simplesmente está numa esfera religiosa, vida sem sentido, vida espiritual sem sentido. Aqui nós estamos, como eu disse, diante de um dos mais profundos mistérios da vida, a mesa do Senhor. Por isso nós precisamos nos aproximar com total reverência. Este tem sido o meio que Deus tem nos falado do seu Filho, a cada domingo pela manhã. E essa tem sido a tônica que o Senhor busca restaurar na sua igreja. Muitas vezes se fala de restauração da igreja, e a gente toma isso como um chavão de retórica. Isso causa calafrios, náuseas. Quando a gente quer restaurar estrutura, instituição, o que Deus está fazendo é nos levando de volta para a fonte da água viva. Ele está nos levando de volta ao princípio de tudo, aquilo que nós vemos no livro de Atos, aquilo que nós vemos na igreja primitiva. Nós nunca seremos a igreja primitiva. A igreja primitiva passou. Nós somos a igreja do século 21. Aquela igreja, nela, podemos dizer que historicamente tudo começou, porém em nós, tudo se consumará, porque o nosso Senhor Jesus vai voltar para a sua igreja, e nós estamos aqui como parte desta igreja histórica, para poder cumprir o nosso chamamento e vocação celestial. E o assunto mesa do Senhor é um assunto sério, é um assunto que todos nós precisamos ter absoluta clareza, porque muitas vezes os irmãos sentam aí apáticos, sentam indiferentes, sentam sem refletir o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui para um ritual de culto, ou para mais um culto, nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, e este é um sacramento que foi Ele mesmo, não foram os apóstolos,
Foi o nosso Senhor que nos deu esse sacramento. E ele expôs esse assunto em algumas partes do